está ao vivo para responder algumas perguntas em relação à escatologia bíblica, né? De sorte que hoje é a primeira entrevista, né? Nós lançamos o site do Arrependimento Nacional tem um pouco mais de 5 anos. Em janeiro passado completou 5 anos que nós lançamos esse site. Nós falamos de justiça, principalmente sobre justiça. De uns tempos para cá, nós decidimos ensinar também sobre escatologia. Um assunto que eu estudo há muitos anos e a igreja, de modo geral, até muitos pastores, não examinam convenientemente esse tema, né? Então, nós vamos agora ter uma palavra todos os dias sobre arrebatamento, escatologia, às 5 horas da tarde, uma palavra de mais ou menos 5 minutos, né? E então, nesse período, aqui na quarta-feira, que nós estamos ao vivo, você pode também fazer sua pergunta ao vivo, né? E nós tentaremos responder. Se não tiver condição de responder no momento, na outra quarta-feira nós vamos estar respondendo a sua pergunta, entendeu? Na próxima quarta-feira, por sinal, não vai ser possível porque começa o encontro profético da MCM, que é lá em Montes Belos. Convido você para participar conosco no encontro profético a partir da quarta-feira que vem até no sábado, né? É o maior evento da MCM, esperamos ali umas 4, 5 mil pessoas. Estaremos ali adorando o Senhor e conhecendo melhor o mundo no que diz respeito aos povos não alcançados e tudo mais, né? Então é isso, na quarta-feira não vai ter, mas se Deus quiser, na outra quarta, quando eu não puder estar aqui, alguém estará aqui respondendo perguntas sobre algum tema especial. Esse é o meu tema, escatologia. Arrebatamento, escatologia, últimas coisas, é isso aí, né? Eu estou aqui com algumas perguntas que já foram feitas e eu não tenho, infelizmente, o nome das pessoas, mas eu vou responder. Essas perguntas ficam gravadas, a resposta, né? E depois você pode tirar dúvidas, né? Se você necessitar, entre em contato conosco no site do Arrependimento Nacional, que estaremos trazendo mais informações para você. A primeira pergunta que eu vou responder está aqui, ó. Quantas das 7 trombetas já foram tocadas, né? Essa pergunta mostra claramente a dificuldade que existe hoje na interpretação do Apocalipse, né? Porque nenhuma trombeta foi tocada ainda. Essas trombetas serão tocadas na medida que a grande tribulação for se desenvolvendo, né? O Apocalipse, capítulos 1 e 2, estão se cumprindo agora. Não, capítulo 1, 2 e 3, perdão. 1, 2 e 3 estão se cumprindo agora. O 2 e o 3, porque 1 apenas mostra Jesus glorificado. Lá o João em Pátimos e tudo, né? Mas o capítulo 2 e 3, nós temos uma projeção profética da igreja, né? Da igreja, projeção profética, desde o nascimento da igreja, Éfeso, até o fim da igreja na terra, que é Laodiceia, capítulos 1 e 2, né? Do 4 em diante ainda não aconteceu, entendeu? É futuro. Então Apocalipse é futuro, né? Mas depois vamos poder estar ajudando vocês um pouco mais na busca das respostas aqui. Portanto, as 7 trombetas serão tocadas durante o período da grande tribulação, né? Uma outra pergunta que está aqui essa é uma pergunta de quem realmente conhece o Apocalipse. Como a morte fugirá dos homens nos últimos dias?
Apocalipse 9:6. Apocalipse 9:6, nós temos o segmento, o seguir da grande tribulação. Da grande tribulação. Nós chamamos de grande tribulação a segunda metade do Apocalipse. A segunda metade. A primeira metade é a tribulação de um modo geral. A segunda metade é a grande tribulação, né? São duas metades muito bem divididas e totalmente diferenciadas, né? Então, ali em Apocalipse 9:6, haverá um período de 5 meses em que a morte, ninguém vai morrer. É um juízo de Deus sobre os homens naquele período. Nessa época, os demônios que estão hoje presos no Hades, dentro da terra, o Hades ou o inferno, ou lá, os demônios, eles estão no lugar no chamado abismo, no Hades, né? Esse lugar, os demônios que atuaram no tempo do dilúvio e no tempo da destruição de Sodoma e Gomorra, eles estão presos lá. E nessa ocasião eles serão soltos. E nesse período aqui não vai haver morte. Por quê? É um castigo de Deus. Deus decidiu assim, né? Isso na segunda parte da grande tribulação. Agora, irmãos, essas respostas eu não posso talvez abrir a Bíblia uma vez ou outra, porque são muitas perguntas, né? E nós não é um estudo, vamos dar um toque importante na resposta, né? E se necessitar, nós voltaremos ao assunto novamente, se preciso, né? Uma outra pergunta importante, interessante, que estão ligadas ao Apocalipse, né? Quem são as duas testemunhas? Quem são elas? As duas testemunhas, elas, deixa eu falar uma coisa aqui antes. A terra nunca ficará sem uma testemunha de Deus. Quem tem autorização de falar no nome de Deus é a igreja. A igreja pura, verdadeira, né? Essa que será arrebatada. Essa tem autorização para falar em nome de Deus. Quando a igreja subir, essa que vai ser arrebatada, essa que o Senhor vem, encontra com ela nos ares, ele encontra com ela nos ares e volta para o céu. Ele não pisa aqui, né? A igreja que não for arrebatada, ela ficará, ou será, muitos vão morrer, milhões vão morrer, o anticristo vai matar, mas alguns vão ficar, não vão morrer, vão ficar escondidos nas cavernas, etc. Esses não vão morrer. Os que morreram sobem no meio da tribulação. No meio. Nessa fase, Jesus não vem. Ele só vem buscar a noiva que vai se casar com ele. Depois, aqueles que ficaram, até a metade dos crentes hoje, pelo menos, não vai subir. Então, depois, esses que morreram durante a primeira metade da tribulação, sobem na metade da tribulação. Na segunda fase da tribulação, nós teremos duas testemunhas que vão estar pregando a partir de Jerusalém, num grande poder de Deus. Então, a figura dessas testemunhas são: uma vem no poder de Elias e no poder de Moisés.
Não é Elias, nem Moisés. Não. Elas vêm como veio Elias, como veio Moisés, Deus. Né? Então são essas que vão testemunhar de Jesus na segunda parte, na segunda fase da grande tribulação, como mostra Apocalipse capítulo 11. Nós temos ainda aqui uma outra pergunta. Também essa pergunta aqui é de quem tem interesse pelo Apocalipse, de aprender o Apocalipse. Né? Conhece o Apocalipse, mas quer mais. Essa pergunta aqui. As duas, aliás. Né? As perguntas são só a primeira, quanto às trombetas, é que realmente não, é uma pessoa que está equivocada, uma pessoa que está num entendimento errado em relação ao Apocalipse, em relação aos tempos finais, né? Mas é muito importante porque estamos aqui para ajudar todos, né? Não estou julgando ninguém, evidentemente. Quem é a mulher de Apocalipse 17:3? Essa mulher é a igreja apóstata. Uma igreja tem se apostado. A igreja de Roma, ela, até o final da igreja, não vai aos povos não alcançados. De fato, ela está em grande erro. A igreja católica, apostólica, romana, no começo ela foi. Mas depois, tudo mudou e ela foi se desviando. A igreja de Roma, ela nem pode ser chamada igreja com o que aconteceu na igreja primitiva, com a igreja primitiva, com a igreja apostólica, Paulo, Pedro, Tiago, João, etc. Né? Não tem nada a ver hoje. Né? Embora que lá dentro da igreja católica romana tem muitos cristãos verdadeiros, salvos, que amam Jesus e que não seguem o sistema religioso chamado Roma, ou Igreja Romana. Né? Então, essa mulher é a Igreja da Reforma na Europa. Eu estive há um tempo, é um pastor que aceita os homossexuais. Então, não é mais uma igreja cristã, ela apostatou também. Então, a igreja apóstata é a igreja de Apocalipse 17, entendeu? Não é só Roma, é também uma igreja que foi legítima, um cristianismo legítimo, fumam e bebem, então não se fala quase mais nada do novo nascimento, entendeu? Então é essa igreja apóstata, tá? Há uma outra pergunta aqui. Os demônios que serão soltos nos últimos dias. Aqui tem uma confusão aqui na pergunta, viu? Onde surgiram, como surgiram os demônios? Demônios são anjos que caíram. Isaías 14, Ezequiel 28. Eram anjos que estavam servindo a Deus. Lúcifer era o líder, era um querubim, líder do louvor no céu durante bilhões de anos. Só que um dia ele, Lúcifer, se rebelou contra Deus. Um terço dos anjos o acompanharam. E eles houve uma luta enorme. Essa luta é descrita em Jeremias, por exemplo, em Apocalipse, em Gênesis. Houve uma guerra espiritual entre anjos e os rebeldes. Então, eles foram vencidos e eles foram expulsos da presença de Deus, embora hoje tenham ainda
Lúcifer, os demônios. Aqui em Gênesis 6, o que corrompeu foi a raça humana. Não foram os demônios. Os demônios aqui já existiam há muito tempo. Em Gênesis 6. Agora, existiam dois povos naquela época. Os descendentes de Sete e os descendentes de Caim. Os descendentes de Sete eram, digamos assim, seguiam a Deus. Os de Caim seguiam os demônios. Acontece que a geração de Sete e a geração de Caim, é o que está em Gênesis 6, ela se corrompeu, misturou, né? E é exatamente o que está acontecendo hoje com boa parte ou uma parte da igreja brasileira, né? Igrejas, né? É dinheiro, 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 né? Então, essa corrupção rompeu de tal maneira que não teve salvação, né? Você vê, Noé pregou 120 anos, né? Então, esses demônios dessa época que corrompeu essa geração, eles já eram corrompidos. A geração de Sete, eles foram para o abismo, eles estão lá até hoje, viu? Eles estão lá até hoje. Quais os livros, e uma outra pergunta, do Antigo Testamento nos ajudam a compreender o Apocalipse? Bom, o livro de Daniel é o primeiro que tem que ser citado, né? Daniel é sinótico de Apocalipse. Daniel foi escrito através de uma visão. Apocalipse também foi escrito através de uma visão, né? Então, é idêntico, Daniel. Para você entender Apocalipse, você tem que estudar Daniel. Para compreender Daniel, você tem que estudar Apocalipse. Eles são sinóticos, né? Agora, quais? Todo o Velho Testamento é citado, né, no Novo Testamento. Por exemplo, mais do que Ezequiel. Me lembrei de Isaías. Vamos ficar com Isaías e Daniel. Isaías é o que mais tem ensinos semelhantes ao Apocalipse que fez. Se você quiser trazer mais detalhes da pergunta, nós podemos ajudar, né? Uma pergunta muito interessante aqui, ó. Os atos de justiça são uma condição obrigatória. Essa pergunta eu gastaria 1 hora para responder ela. Eu vou responder em 2 ou 3 minutos, dando uma visão rápida, para oportunamente a gente poder ampliar e melhorar a resposta. A palavra reino, entenda a palavra reino no contexto que nós estamos falando. Você entenda reino milenar, reino de Deus e reino em mistério. Reino em mistério você encontra, por exemplo, em Mateus 13, né? Reino de Deus também em Mateus, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? Então, esse reino de Deus é o governo de Deus na sua vida, né? E eu não sei o que essa pessoa está falando sobre reino eterno, né? Porque há um reino, né, que é o reino dos céus, citado em Mateus, reino dos céus. Em Marcos, Lucas e João, reino de Deus. Eu imagino que você está falando desse reino. Ou você está falando do milênio, por exemplo, né? Que é o reino milenar. Porque tudo é eterno, né? Tudo é eterno.
Então, no fundo, eu teria que falar de todos esses reinos, não tem como, o tempo não daria, né? Mas eu vou pedir que você melhore a sua pergunta e oportunamente nós estaremos lhe ajudando, né? Agora, de novo, uma pergunta ligada com o Apocalipse. Os 144 mil fazem parte exclusivamente do povo de Israel? Sim. A resposta é sim. São 12 mil de cada tribo, 144 mil, 12 vezes 12. Então, a resposta aqui claramente é sim. Os 144 mil, com a igreja que não subiu no arrebatamento, na primeira fase da tribulação, assim que a igreja que está pronta para subir, os 144 mil assume como representantes com procuração de Deus na terra. É isso aí. Agora, são somente judeus? Sim. Todos 144 mil. Só que vai ter mais milhões de crentes que não subiram. Que vai estar debaixo da autoridade, não é mais a igreja. São milhões de crentes que não subiram, que não vão fazer parte do casamento, não vão se casar, se unir eternamente nas bodas com Jesus. Eles ficam aqui para um preparo debaixo do anticristo. Então a resposta é: esses 144 mil todos serão judeus. São as perguntas que eu tenho aqui até o momento. Nós temos aqui o Daniel e o Lauro, que estão nos ajudando aqui, nos auxiliando, né? Então, irmãos, olha, eu quero continuar assim, na medida do possível, estarei aqui nessa entrevista, né? Você pode fazer suas perguntas, né? Algumas talvez eu vou responder mesmo nessa pequena palavra que eu estou dando todo dia, de uns 5 minutos, sobre escatologia, né? Então fique à vontade em fazer suas perguntas. O que nós queremos é ajudá-lo. Eu não tenho toda a verdade, não tenho. E essas perguntas até me ensinam, porque às vezes eu tenho uma pergunta, eu vou estudar um pouco mais. Eu não tenho toda a verdade, não sou dono da verdade, né? Mas quero ajudar vocês, né? Eu tenho talvez mais idade do que você, né? E estudo esse assunto há muitos anos, né? Então acompanhe as minhas aulas. A minha palavra não é bem uma aula, né? É uma palavra rápida de 3, 5 minutos, todo dia no site do Arrependimento Nacional. Vai estar no Facebook, vai estar no YouTube, né? Você pode assistir lá, né? Todo dia essa palavra diária, né? O pessoal está pedindo uma explicação sobre os 24 anciãos. Estão perguntando, alguém me pergunta sobre os 24 anciãos. Bom, pergunta de quem realmente entende o Apocalipse, estuda o Apocalipse, né? Ela sempre surge com pessoas mais experientes em estudar o Apocalipse. São os 12 filhos de Jacó e depois os 12 apóstolos. É uma tese possível, né? Possível. 12 no velho, 12 no novo, 24. Tenho pensado nisso, tenho estudado. O que eu creio hoje, não vou citar capítulo e versículo, mas o que eu creio hoje, né? São 12 pessoas, né? Que o Pai escolheu, a direita e a tua esquerda, né? E Jesus falou: isso só o Pai vai decidir, entendeu? Aqui você tem um indício
de que pode não ser os 12 apóstolos, ou talvez alguns dos apóstolos. É o Pai que vai decidir, né? Por exemplo, Daniel, talvez o caráter mais puro do Velho Testamento. Jonas. Eu penso, irmãos, que essa resposta é a seguinte. Pergunta para o senhor o seguinte: pastor, da igreja que não subiu, haverá segunda chance? A igreja que não subiu, por que ela não subiu? Olha para mim, presta atenção. Primeiro, ela não foi aos povos não alcançados, aos confins da terra. Ela não foi. Ela não sobe. E hoje os pastores estão investindo muito pouco nos confins da terra. Não sobe. Segundo, elas precisam ser aperfeiçoadas no caráter. As 7 colunas do caráter de Jesus. Elas precisam viver isso. Terceiro, elas precisam ter um depósito de... Hoje elas não têm, são crentes, são salvos, viu? Nasceram de novo, mas precisam ser aperfeiçoados no caráter, ir aos povos não alcançados, não foram, e não formaram lá em cima um depósito de azeite, né? Mas já são salvos. Não vão fazer parte do corpo de Cristo na eternidade, entendeu? Então, eles vão ter a chance de se aperfeiçoar, né? Aperfeiçoar o caráter, ir aos povos não alcançados. Vai ter um avivamento, como ela chama, a irmã Marlene? Marlene Ferreira. Viu, Marlene? Na segunda parte, na primeira parte da tribulação, Marlene, vai ter um avivamento logo no início, que será a continuação do avivamento de Joel 2. O que Joel fala em Joel 2 não aconteceu completamente em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, em Atos 2. Isso ocorre um segundo Pentecoste, logo depois que a igreja sobe. E aí uma confusão de muitíssimos pastores para judeus. A visitação vai acontecer depois do arrebatamento. Aí sim, completa-se o cumprimento de Joel capítulo 2, que é para os judeus, tá? Então é isso aí. Quem está perguntando? Tem um nome aí? Não. Natan. Ô, Natan, novamente. Os últimos dias de Joel e Atos se referem aos últimos anos antes do arrebatamento ou à última dispensação? Eu quero chamar a atenção para você, Natan. A palavra nos últimos dias que ocorre, dia do Senhor, últimos dias, dia de Deus, se refere à grande tribulação e milênio. Não existe último que começa no final da tribulação. No final da tribulação, Jesus volta para estabelecer o milênio, viu? Ele volta para estabelecer o milênio. Então, será a 7ª dispensação aqui, desde Gênesis até o milênio, 7. Só que as dispensações, ou eras, ou épocas, ou séculos, em Efésios 2:7, elas serão por toda a eternidade através dos aions, das dispensações. Nunca vai acabar, tá? Queria que o senhor explicasse um pouco melhor como vai ser a convergência entre céu e terra com base nos textos
de Isaías 65, 17 e Apocalipse 21. Como vai ser a convergência entre novos céus e nova terra? Ok, como é o nome desse irmão? Natan também. É o Natan? Natan, você entende, hein, Natan? Parabéns, viu? Eu acho que qualquer dia você pode vir responder as perguntas aqui. Olha, Natan, que vai haver essa convergência no final de tudo. Depois, sobre isso, nós conhecemos muito pouco. É como se fosse uma fresta. Terminou. Então não posso me demorar, mas eu creio que até eu posso começar o próximo momento tentando melhorar a resposta a essa pergunta sua, que é de quem realmente está entendendo o assunto. Parabéns, Natan. E Deus abençoe vocês. Se Deus quiser, estaremos com vocês todo dia às 5 da tarde, tá? Quarta-feira. Sempre numa quarta-feira às 17 horas.